Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre contigo. Graças a Deus estamos aqui novamente para mais uma reflexão com base na gloriosa palavra do Senhor. Quero ler aqui com os irmãos em Gálatas capítulo 6, versículo 7, que diz assim: Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Louvado seja Deus. Quero falar aqui, irmãos, sobre ação e reação. Ação e reação é um princípio básico da física. Talvez você se lembre de ter estudado as 3 leis de Newton. Pois bem, ação e reação é a terceira lei. E a lei da ação diz que para toda ação há uma reação. A Terra exerce uma atração em todos os corpos que estão em sua superfície, ou pelo menos próximo a ela. Sendo assim, como os corpos atraem a Terra para si, da mesma forma, o contrário, o oposto. Tem um ditado que diz: gentileza gera gentileza. E isso se aplica a todas as áreas da vida, como também o termo respeite para ser respeitado. A Bíblia diz que tudo que o homem semear, isso ela ceifará, colherá. Ou seja, tudo que se planta um dia vai se colher. O pior que isso, se não plantar vai colher a inoperância. Enquanto o apóstolo Paulo incentivou os cristãos a compartilhar e fazer o bem, ele os lembra o princípio da semeadura e da colheita, da ação e da reação. Se o passado nos ensinou alguma coisa, é que toda causa traz o seu efeito e cada ação tem uma reação. Olhemos para a jardinagem como exemplo. Se plantarmos um abacateiro, vamos colher o quê? Abacates. Se semearmos laranja, óbvio que não vamos colher limões. O mesmo acontece em nossas vidas. O bom vai produzir boas coisas e o mal, consequentemente, a maldade. Ação e reação. Já ouvi de alguns maridos se queixando do comportamento das esposas. Da mesma maneira, algumas esposas reclamando do comportamento dos seus maridos, que recebem dos seus maridos. O mesmo acontece com pais reclamando do comportamento dos filhos e filhos reclamando do comportamento dos seus pais. Mas por que as pessoas agem assim? Por que reagimos contrário às expectativas do outro? Qual seria a causa de tal comportamento? Temos que lembrar que não deveríamos viver apenas para corresponder às expectativas das pessoas que convivem conosco. Porque se isso acontecer, o relacionamento estará em risco, porque ambas não serão livres, mas dependentes emocionalmente uma das outras. Aí eu digo, cuidado com a dependência emocional. Alguns fatores podem ser indicativos de dependência emocional. Um deles pode ser a sensação de não conseguir, por exemplo, tomar decisão sem ter alguém para lhe dar as dicas, achar que não merece uma oportunidade, não ir ao médico sem acompanhante, não vestir uma roupa sem questionar de sua amiga ou se ela usaria a mesma coisa, considerar que qualquer objeto de luxo jamais lhe ficaria bem, ou necessitar da aprovação do cônjuge quanto ao corte de cabelo, entre muitos outros que eu poderia citar. Uma pessoa dependente emocionalmente, ela não vive, é porque ela não se ama, ela não pode ficar sozinha, porque ela escolheu outra pessoa como sendo o seu tomador de decisões, porque se a outra pessoa errar, ela erra também. Mesmo que não tenhamos que viver em função do outro, irmão, também não precisamos ser grosseiros ou indelicados, especialmente tratando-se de nossos familiares. Todos nós possuímos um estoque de hábitos, uns positivos e outros negativos. Metaforicamente, eu vou usar um exemplo aqui. Vamos supor que tenhamos 2 bolsas, uma com sementes boas e outra com sementes ruins. E a todo instante vamos ter que escolher em qual bolsa nós vamos colocar a mão para tirar a semente que vamos colher, que vamos semear. Quanto mais hábitos positivos você desenvolver, menos serão os seus hábitos negativos. E quanto mais você sair para servir outras pessoas, menos egoísta você será, se for o teu caso, é lógico. E quanto mais você se concentrar em pensamentos positivos, menos tempo você terá
para ser autocrítico ou negativista. Quanto mais definir metas diárias para trabalhar, menos você irá procrastinar ou perder tempo. Ação e reação. Quanto mais gentil você for com seu cônjuge, melhor será o seu casamento. É óbvio, prático. Quando você faz um progresso positivo em sua vida, você também estará deixando para trás hábitos negativos. O outro lado é que o oposto também é verdadeiro. Louvado seja Deus. Se aumentarmos os nossos hábitos negativos ou autodestrutivos, diminuímos o número de hábitos positivos de sucesso que realizamos. Se você espera que as pessoas tenham uma boa reação amável com você, então você precisa ter uma ação amável. Se você espera que tenha uma reação positiva, então tenha uma ação positiva para você receber na mesma proporção. Se anseia que o seu cônjuge tenha uma reação agradável com você, então é fundamental que você seja agradável com ele também. Se deseja ter um ambiente no trabalho amigável, seja amigável. Se deseja ser um bom vizinho, seja você primeiro um bom vizinho. Se deseja ser um bom cristão, lembre dessa regra em tudo que você for fazer, ou até mesmo deixar de fazer. Lembre-se, tudo que planta um dia vai colher. E o texto continua, no versículo 8 de Gálatas 6. Porque o que semeia na carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos na fé. Tá bom, irmãos? Lembre-se, não se arrependa de ajudar o próximo. Não se arrependa de fazer o bem ao seu próximo. Ah, pastor Fábio, mas eu faço o bem e só me retribuem com mal. Paga o mal por bem. Mas você é cristão. Eu sou cristão. Nós não podemos pagar o mal com mal. Eu lembro, irmãos, de um dia, há tempos atrás na minha vida, que eu trabalhava num mercado. E eu tinha um vizinho que estudava comigo. E ele estava desesperado porque ele pagava aluguel e ele ajudava a mãe dele no lar. E ele precisava muito trabalhar. E eu falei com a minha chefe, com a minha superior, e consegui um encaixe de trabalho para ele. Ele ficou contente, ficou feliz da vida e começou a trabalhar ali junto comigo. Passados cerca de 3 meses, irmãos, este mesmo homem que eu ajudei, que eu estendi as mãos, ele fez uma fofoca, levantou um falso testemunho e fez com que eu perdesse o emprego. Aí eu pergunto, como é que pode uma coisa dessa? Eu ainda era jovem, fiquei revoltado porque eu não entendia as coisas. Cheguei em casa triste, abatido, e minha mãe, ela entendeu que não foi o simples fato de ter perdido o emprego, porque ela sentiu que eu estava sobremaneira triste. Eu expliquei para ela o que aconteceu, que eu tinha arrumado um emprego com um amigo meu e este mesmo amigo, entre aspas, me tirou do emprego. Louvado seja Deus. E minha mãe me deu um conselho: nunca deixe de fazer o bem, não importa o que fizerem com você, porque Deus está vendo e Deus está anotando. Todo o bem que você fizer nessa terra, Deus vai te dar dobrado em bênção. E eu nunca mais esqueci disso, até o dia que a Bíblia me provou que a minha mãe estava correta. Então, irmãos, a mesma coisa eu te digo: está sendo traído, está sendo retribuído o bem por mal, o bem que você faz te retribui o contrário. Não se preocupe, faça a sua parte, que é a parte que você não pode fazer, quem vai fazer é Deus. Eu vou dizer, irmãos, que não é nem nós que devemos fazer, porque a nossa justiça é como trapo de imundícia, mas a justiça é de Deus, e Ele faz na hora que Ele quiser e na hora que Ele bem entender. Uma coisa é certa: a justiça de Deus, ela não falha. E o mais importante é que enquanto eu tiver tempo, que enquanto você tiver tempo, façamos o bem. Façamos o bem sem olhar a quem, como dizem por aí. Amém? Espero que esta mensagem tenha um bom proveito para a tua vida e tenho certeza que você dando crédito, outras pessoas também vão ter e tirar proveito desta mensagem que você ouviu e disso que nós aprendemos aqui, tá bom? Eu agradeço aí a credibilidade, agradeço aos irmãos que têm colaborado com esse trabalho
e desejo que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, no poderoso nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe.